Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Mais uma segunda-feira aqui com a gente, mais um dia, mais uma semana aí começando. Espero que essa semana seja maravilhosa para todos. Eu sou a Vanessa Batista, aqui no canal de Escrita Criativa, a Arte de Vanessa Batista. E como eu disse no vídeo anterior, hoje eu vou falar sobre coesão e coerência. Por que um texto precisa dos dois e qual é a diferença de um para o outro, ok? Eu vou dar uma lidinha aqui primeiro no textinho que eu fiz e depois eu vou explicando para vocês passo a passo, ok? Coerência e coesão textuais são dois conceitos importantes para uma melhor compreensão textual e para a melhor escrita de trabalho de redação e de qualquer área, né? Então você precisa ter coesão e coerência num texto qualquer que você for fazer. Até numa receita de bolo você precisa ter coerência no texto, ok? A coesão trata basicamente das articulações gramaticais existentes entre as palavras, as orações e frases, para garantir uma boa sequenciação de eventos. O que isso quer dizer? A coesão trata de que uma coisa liga a outra, igual uma receita de bolo, por exemplo. Você vai colocar lá os ingredientes e o modo de preparo, então eles têm que fazer sentido, tem que coexistir um com o outro. Né? Então, você coloca lá que vai 2 ovos, no modo de preparo vão 2 ovos, né? Vai uma colher de farinha, vai uma colher de farinha. Enfim, tem que ter uma coexistência de um para o outro. Num texto é a mesma coisa, você está fazendo uma história, tem que ter uma coexistência de um parágrafo ao outro. Você não começa, por exemplo, contando que hoje estava chovendo, no primeiro parágrafo, e no segundo que estava caindo pétalas de rosa lá fora. Não faz sentido. Tá? Tem que coexistir as duas frases, uma completando a outra, gramaticalmente falando, né, com textos bem escritos, com tudo certinho, combinando juntinho, tudo bonitinho, juntando um com o outro. Isto é coesão, uma coisa que coexiste um com o outro, faz sentido de um para o outro, ok? Mas eu vou continuar lendo aqui. A coesão por substituição são empregadas palavras e expressões que retomam os termos já enunciados através da anáfora. Por exemplo, os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Aí você continua. Caso isso volte a acontecer, o que volta a acontecer? Os alunos serem advertidos pelo mau comportamento. Você não precisa colocar de novo a mesma coisa. Você vai colocar o quê? Caso isso volte a acontecer, aquele problema que você já colocou na frase anterior, eles serão suspensos. Então, por exemplo, você não precisa colocar as duas informações na mesma frase. Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento e eles serão suspensos. Depois, de novo, caso os alunos forem advertidos mais uma vez por mau comportamento, eles serão suspensos novamente. Você não precisa colocar tudo de novo. Então você dá uma enxugada no texto e isso é uma coesão. Você faz com que enxugue a frase, porém uma coisa faz sentido e casa com a outra, tá? Então ela converge, ela coexiste uma com a outra, ok? Para garantir a coesão, o texto deve conter alguns elementos fundamentais. Esses elementos coesivos permitem que sejam feitas as articulações e ligações entre as diferentes partes do texto, ou seja, tá lendo um texto inteiro. Lá em cima tá dizendo que estava chovendo, que era de noite, estava frio. Aí você continua contando a história, tal, a pessoa passou a noite fora. Lembra? Deixa eu voltar. Quando a gente teve o concurso literário dos contos, lembra que eu comentei que um dos contos não fazia sentido porque ela falava que a pessoa passou a noite fora, ela presenciou um crime, e no outro dia ela ficou o dia inteiro em casa, e no outro dia era o casamento dela, e ela falou que o casamento foi na noite anterior. Não bate, as informações não casam. É a mesma coisa, você começou a história contando que era uma noite fria, chuvosa, aí começa a contar o que aconteceu com a pessoa, que ela saiu, que ela encontrou, não sei o que, lá atrás tava um dia ensolarado. No mesmo sentido, ela não dormiu, ela não passou uma noite dormindo e depois no outro dia era ensolarado, não faz sentido. Tem que coexistir as frases, os temas, os conteúdos que você está colocando naquela informação. Um e-mail, por exemplo. Você vai passar um e-mail para uma pessoa, passando informações, tem que fazer sentido, coexistir as frases uma na outra. Não pode colocar as palavras aleatórias ao vento, né? Tem que uma coisa ligar a outra, né? É igual quando faz uma canção, por exemplo, que o pessoal faz a rima e uma palavra emenda na outra. É mais ou menos isso, porém tem uma gramática mais correta, tá? Não igual as músicas, às vezes elas não seguem uma norma padrão, elas não seguem uma regra,
da gramatical, né? Então eles, às vezes, pra fazer a rima, eles acabam mudando um pouco as palavras, mas é pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Uma frase tem que coexistir com a outra, tá? Tem que fazer essa ligação. A coesão se refere aos mecanismos gramaticais ou lexicais que permitem a ligação de elementos da estrutura linguística de um texto. Já a coerência, que é diferente, tem relação com o sentido do texto. Tá? Quando a gente fala assim, nossa, essa frase não tá coerente, porque ela não faz sentido nenhum. Ela não passa a informação que gostaria, mas eu vou chegar lá nesse ponto. Coerência textual está relacionada aos sentidos de um texto, ou verbal ou não verbal, tanto falando quanto escrevendo, né? Tanto verbalmente quanto não verbalmente. Ela pode ser sintática, semântica, temática, pragmática, estilística ou genérica. Aí entra muito na parte gramatical do português. Vocês não precisam saber tudo isso para fazer um texto com sentido, um texto com coerência, tá? Não precisa saber tudo isso para fazer um texto coerente, mas eu vou explicar daqui a pouquinho. Aqui, a construção de sentidos do texto depende de elementos linguísticos e extralinguísticos. Coerência textual se refere ao sentido do texto. O que aquele texto quer passar? Qual a informação ele quer passar? Ele tem que fazer o sentido num todo, não só frase a frase, ligação a ligação, é num todo. Você quer passar, por exemplo, você vai passar uma mensagem no WhatsApp. Mãe, vou dormir na casa de uma amiga. Ok? Aí você fala assim, mãe, amiga, vou dormir. Não faz sentido, né? Você tem que fazer sentido nas frases. Mãe, vou dormir na casa de uma amiga, volto amanhã, não se preocupe comigo. Uma coisa liga a outra e tem que fazer sentido num total. Quando você lê uma notícia de jornal, por exemplo, uma propaganda, uma coisa liga a outra, uma coisa faz sentido na outra. Num todo, faz sentido. Você vê uma imagem, você vê um pedacinho de um texto e uma frase impactante, por exemplo. Os três coexistem, convergem no outro e faz sentido num todo. Tá? Então, a coerência tem que fazer sentido. Não pode estar também as frases jogadas ao vento, mas não é só isso. Tem que fazer sentido num todo, uma coisa ligando a outra. E fazer sentido do que você quer passar, né? A informação que você quer passar naquele pedacinho de texto, ou naquele e-mail, naquela carta, enfim, naquele pedacinho de WhatsApp que você está passando. Tem que fazer sentido. Porque se você coloca as frases jogadas, a pessoa não vai entender o que você está querendo dizer. Tá? Principalmente pontuação. Se você não coloca um ponto de interrogação, a pessoa não sabe que é uma pergunta, não é? A mesma coisa, a coerência. Para fazer sentido em alguma coisa, você tem que ter essa coerência das palavras, né? O todo do texto tem que fazer sentido no modo geral. Então, toda vez que você escrever alguma coisa, releia. Vê se faz sentido para você, para ver se a pessoa também vai fazer sentido, ok? Coerência textual é o fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto. Aliada à coesão, porque uma frase vai ligando a outra, a coerência tem como função a construção dos sentidos da textualidade. Por meio da coerência, ocorre a concatenação das ideias do texto, ou seja, a formação de uma cadeia de ideias. Então, um texto, para ser bem escrito, tem que ter os dois, a coerência e a coesão. A coesão por quê? Uma frase vai juntando com a outra e fazendo toda aquela amontoadinho como se fosse um quebra-cabeça. E a coerência faz sentido num todo, você lê o texto num todo, toda aquela informação. E não é só o texto escrito, não é só o texto lido, é o texto falado, igual uma propaganda, igual uma fala de um filme, né? A pessoa não chega falando do nada as coisas, tudo vai ligando uma com a outra. Faz sentido num todo, tá? Então, quando você estiver conversando com alguém, com o tempo, não só com o tempo, agora, você está conversando com alguém, as suas frases, as suas falas fazem sentido, a pessoa entende o que você está dizendo. E às vezes, se você fala atropelado, a pessoa não entende, fala assim, nossa, o que você quis dizer mesmo? Não entendi. Fala de novo. Minha filha faz isso direto, eu vivo falando pra ela, puta, não entendi nada. Fala de novo, porque eu não entendi. Porque fala tudo atropelado, fala correndo, joga informação aqui, informação ali, ela vai pegando um monte de coisa ao mesmo tempo, e você não entende o que a pessoa tá falando. Pra ela pode até fazer sentido, mas não faz pra quem tá ouvindo. Você tem que fazer o quê? Pausar, falar novamente devagar, ponto a ponto. Aí isso vai fazer sentido pra pessoa que tá ouvindo. A mesma coisa na escrita,
Entendeu? E aí a coesão vem o quê? Fazer sentido essa frase aqui tá bem escrita, tá coesa, tá juntando as peças bonitinho, ok. Mas se você jogar essa frase, pega daqui, joga aqui, pega daqui, joga daqui, ela não vai fazer sentido no final. Então ela pode ter até coesão, mas não vai ter coerência. Então tem que fazer sentido, uma frase ligando a outra. Isso tanto num conto, tanto numa redação, num texto, num e-mail, numa carta, seja o que for que você for escrever. Até numa receita de bolo, igual eu falei. A receita começa o quê? Os ingredientes, o modo de preparo e depois o final, quando você faz a montagem, não é assim? Então, uma coisa vai ligando a outra. E num todo você vê o bolo pronto. Isso é coerência. Ok? A coesão é o quê? Fazer sentido os ingredientes do bolo com o modo de preparo. Então, essa coesão aí, essa coexistência entre os dois, vai montar o pedacinho do quebra-cabeça. E depois o bolo todo pronto é a coerência. Você vê que fez sentido ligar os ingredientes com o modo de preparo, o tempo de forno, a montagem. Ele ficou lindo, ficou um bolo super bacana. Isso aí faz sentido num total, isso é coerência. Então teve o texto coesivo, porque juntou os ingredientes com o modo de preparo, e a coerência que fez um todo no final. Deu pra entender? Eu citei o bolo porque eu acho que fica mais fácil pra vocês entenderem. Mas pode ser, por exemplo, uma receita de remédio, né? Que você pega ali a bula, né? Então, uma coisa vai ligando a outra. Você pode reparar que na bula do remédio tem lá para que ele serve, a dosagem, as advertências, né? As contraindicações. Uma coisa vai ligando a outra, essa coexistência entre as frases. E no final, quando você lê a bula num todo, você vai ver que faz sentido toda a informação que ela tá passando. Porque ela tá dizendo que aquela pessoa precisa daquele remédio, para qual função, como que ele faz para tomar e quais reações adversas que ele vai ter. Então, juntando todas as informações, vai fazer sentido no final. Você vai saber por que você está tomando aquele remédio, para que ele serve, como você tem que tomar e se você vai ter alguma reação. Entendeu? Então, cada frase ali tem uma coerência e cada frase tem uma coesão. Uma coisa se junta à outra, né? As informações, elas vão dando continuidade na bula do remédio. E depois, num todo, faz toda a coerência, ele faz sentido para você saber o que você tá fazendo, por que você tá tomando aquele remédio e todo o resto que você precisa saber, né? Então, deu para entender como é que funciona a coerência e a coesão? Eu espero que sim, eu espero que vocês escrevam textos maravilhosos aqui pra frente, consigam se expressar ainda melhor, né? E ser entendido quando preciso. E principalmente entender quando você lê algo, né? Principalmente interpretação de texto, quando você vai estar fazendo uma prova e precisa saber do que se trata aquela pergunta. Então, tudo faz sentido, tem que fazer sentido, tá? Tem que ter coerência e coesão para você coexistir dentro do universo, ok? Um grande beijo para vocês, eu espero que tenha sido maravilhoso esse conteúdo e até o próximo vídeo.